Olá, seja bem-vindo ao curso de fotografia odontológica com smartphone. Neste módulo, abordaremos os acessórios necessários para a tomada de fotografia mobile, ou seja, nossa fotografia com smartphone. Uma grande vantagem que nós temos na fotografia com smartphone é que os acessórios que nós vamos utilizar são os mesmos acessórios da fotografia com a câmera tradicional, com a câmera DSLR. E nós vamos dividir esses acessórios em 4 grandes grupos: os afastadores, os contrastes, os espelhos e as lentes. E você deve estar se perguntando, e a luz? E o flash? A iluminação é uma parte tão sensível na fotografia que nós vamos abordar isso num módulo específico, os sistemas de iluminação. Então, no primeiro grupo, nós temos os afastadores. Nós temos vários formatos diferentes e eles vão se destinar a vários tipos de tomadas diferentes. Nós temos os afastadores em C, que podem ser unilaterais ou duplos, e aí eles são chamados de expandex. Nós temos os afastadores laterais e nós temos os afastadores labiais, o MF. Então, para cada situação, nós vamos ter um afastador específico, um afastador indicado, e notem que eu tenho 2 linhas de afastadores. Eu tenho uma linha transparente e uma linha clear, que é uma linha mais tradicional, e pelo fato dela ser transparente, ela permite a passagem de luz, e nós temos uma linha black, é uma linha que vai bloquear a passagem da luz. Então, quando eu faço, por exemplo, a fotografia de frontal da porção intraoral, se eu uso, por exemplo, o afastador clear, o afastador transparente, ele vai permitir a passagem de luz e vai permitir a iluminação do corredor bucal. Se eu uso, por exemplo, o afastador black, ele vai bloquear a luz, vou ter meu corredor bucal subexposto e vou ter um destaque nessa região central da foto. Eu aconselho, para quem está comprando a primeira vez, comprem o afastador transparente, que é o afastador clássico e que, inclusive, é o pré-requisito para quando nós vamos enviar fotografias para algumas publicações. Tá? Então, mas é uma questão muito pessoal e também o objetivo de cada tomada. Com relação aos afastadores em C, nós temos os afastadores unitários, que na verdade são a minha preferência. Por quê? Porque eu consigo um grau de afastamento maior do que o afastador contínuo. O afastador contínuo ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Vantagem, ele é autorretrátil. Para quem trabalha sozinho, ou o paciente não pode ajudar, ou o operador não consegue, ele precisa fotografar e afastar ao mesmo tempo, o autorretrátil ajuda bastante. Mas a desvantagem é que a minha retração ela é limitada. Quando eu uso o afastador unitário, eu consigo um potencial de afastamento dos tecidos maior, então vai me permitir. Como eu falei anteriormente, nós vamos ter aí afastadores na linha clear e na linha black. Esses afastadores estão disponíveis no tamanho adulto e infantil, então eu não consigo um afastador que vai ser universal. Se eu pego um afastador infantil e uso num adulto, não vou ter a retração desejada. Se eu pego de um adulto e uso numa criança, eu vou causar um desconforto, posso lesionar os tecidos dessa criança. Então eu preciso ter o afastador indicado para cada situação. E esses afastadores devem ser sempre após o uso lavados e esterilizados em autoclave com a temperatura entre 121 e 135 graus. Uma modificação bastante interessante do afastador duplo, que é também conhecido como expandex, é esse afastador que foi idealizado pela empresa Ultradent, chamado Clearview. Então seria um afastador duplo com alças, que vai permitir que o paciente potencialize a retração dos tecidos, que é o ponto negativo do afastador duplo convencional. Esse afastador a Ultradent não traz para o Brasil, mas a gente consegue comprar através da empresa Dentifoto, onde o site está descrito na tela, e custa aproximadamente $14. Então, é uma opção interessante,
principalmente para aquele dia que você não consegue ter alguém para poder te ajudar a fotografar, né? E o paciente pode, de maneira bastante satisfatória, ajudar na retração dos tecidos. Uma coisa interessante é que quando a gente usa os afastadores do tipo C, e eu preciso fazer uma foto com contraste. O que é uma foto com contraste? Essa foto com fundo preto, onde a gente isola um arco do restante da cavidade oral, né? Eu preciso fazer algumas modificações no meu afastador para evitar uma interferência que o contraste vai promover no afastador. Então vocês observem que nessa foto eu estou fazendo uma foto com o afastador em C e tem um contraste. E eu não consigo, eu tenho uma interferência, esse afastador não foi modificado, e eu tenho uma interferência, o lábio aparecendo na porção superior, o lábio invadindo a área de interesse da tomada fotográfica. Então, o que nós precisamos fazer nessa situação? Observem ali que ao tracionar o afastador para a porção superior, a porção inferior do afastador em C vai bater no meu contraste e vai impedir a retração para o lábio para uma porção mais superior. Então a gente precisa fazer uma modificação. Nós vamos cortar com disco diamantado, numa angulação de 45 graus, parte desse afastador, conforme mostra a figura. Vamos remover as bordas cortantes com a broca mini-cut e vamos fazer o polimento desse afastador com as borrachas para peça de mão, para acabamento de resina acrílica. Então, observem que agora nós vamos ter uma retração muito mais adequada desses tecidos. Observem que agora o meu afastador IC não entra em contato com o meu contraste. Então a gente observa a figura da esquerda, onde a gente tem a invasão do lábio na tomada, e na figura ao lado, uma ausência do lábio, né, uma região muito melhor exposta. Então, está aí uma dica interessante: promover um afastamento, promover uma modificação dos nossos afastadores para poder promover aí um afastamento adequado. Você vai encontrar como material avulso, material complementar do curso, um guia de compra, onde através de QR Codes você será direcionado aos sites de venda desses afastadores, né? Então a gente sempre recomenda nos cursos que a gente tenha um par de afastador sem modificação. Tem algumas situações que eu não posso ter ele modificado, como por exemplo na fotografia lateral ou numa fotografia oclusal, e também um par para que nós possamos fazer a modificação para usar com contrastes ou com espelhos. Muito bem, nós temos também os afastadores em forma de V. Esses afastadores também nós vamos encontrar na linha Black. Também nós temos o tamanho adulto e infantil e eles também são autoclaváveis. A empresa nacional Indus Belo tem um afastador lateral que ela denomina de V2, que tem esse ângulo mais fechado do V, e nós conseguimos uma retração mais pronunciada dos tecidos, tá? Então nós vamos usar, existem duas maneiras de nós fazermos a foto lateral, como nós estamos vendo. Nós conseguimos fazer de uma maneira direta, né, como está mostrando na tela, ou de uma maneira indireta, usando o espelho. Dentro da filosofia do smartphone, que a gente facilita ao máximo, a técnica de eleição vai ser a fotografia direta. Então nós vamos utilizar somente um afastador em V, no lado que eu estou fotografando, no lado mais próximo do operador, e na porção contralateral, ou seja, no M-arco oposto, eu vou utilizar um afastador em C para promover o afastamento da bochecha e formar o fundo da minha tomada fotográfica. Então observem que o afastador em V eu vou utilizar somente uma unidade no lado que eu estou fotografando. Para fechar, nós temos os afastadores labiais MF. Esses afastadores também têm tamanhos adulto e infantil. O adulto eu tenho 3 tamanhos, pequeno, médio e grande, e a mesma filosofia. Eu preciso ter vários tamanhos disponíveis no meu consultório para encontrar aquele que melhor vai se adequar à arcada do paciente e permitir
a retração mais adequada dos tecidos. Esse afastador ele é utilizado quando a gente faz fotografia oclusal. Nós teremos um módulo mostrando os protocolos clínicos de fotografia e vocês vão poder visualizar o uso desse afastador. Esse afastador também está disponível numa linha infantil, também na linha Black e na linha Clear, e também autoclavável na temperatura de 121 a 135 graus. Uma alternativa para esse afastador é o afastador metálico de Brannemark, mas o afastador metálico de Brannemark ele não tem uma variedade de tamanho e pelo fato dele ser metálico ele é mais desconfortável. Então, para fotografias oclusais, o afastador labial MF é o indicado. Então, só para a gente poder ilustrar brevemente, a gente vai mostrar aqui um trecho do vídeo da indústria Indusbelo, onde mostra o afastador MF sendo utilizado com o espelho IBM4, um espelho para tomada de fotografia oclusal. Então, observem que o afastador está no lábio inferior, o espelho contra o arco antagonista, então a fotografia é feita de maneira bastante simples. A técnica fotográfica oclusal é a que necessita de maior cuidado, é a que apresenta um pouco mais de dificuldade, e a gente vai poder ver isso aí com bastante detalhe nos módulos específicos de protocolos clínicos. Tá? E para encerrar, mostrando que esses afastadores todos são autoclaváveis. Quais os afastadores são necessários? Então, só lembrando que nós vamos ter como material complementar do curso um guia de compra e a gente vai ter ali a indicação. Então, a gente sempre indica 2 afastadores convencionais para aquelas situações onde eu não vou usar nem espelho nem contraste, 2 que eu vou modificar justamente para usar fotografia com contraste, né, fotografias onde eu vou usar o afastador em conjunto com outro dispositivo, um afastador do tipo Clearview, aquele afastador contínuo com alça, né, para situações onde a gente precisa de uma ajuda do paciente para poder promover a retração dos tecidos, um afastador lateral para as tomadas fotográficas laterais com visão direta e um jogo de afastadores labiais do tipo MF. Então são esses os afastadores que você vai precisar. É um investimento baixo, mas são essenciais para a fotografia odontológica de qualidade. Tá? Não se admite, né, fotografia odontológica fazendo retração de tecido com os dedos. Isso não cabe. Tá? Então, a gente consegue, com um baixo investimento, fazer um kit, montar um kit para a retração adequada dos nossos casos clínicos, para apresentar esses casos de maneira bastante adequada. Bem, no segundo grupo nós temos os espelhos. E os espelhos, a gente sempre tem uma dificuldade muito grande, porque esses espelhos são encontrados comercialmente através de códigos. E a gente não, são códigos que não são associados à indicação desses espelhos. Qual que é a principal função do espelho? Tomadas de fotografias oclusais. Então eu vejo que eu tenho um espelho que de um lado ele é para a porção lingual e do outro oclusal. Então nada disso é indicado. O indicado, que eu acho seria o mais lógico, é utilizar o espelho onde os 2 lados são para oclusal. Observem que o espelho ele tem um formato de L e cada um dos lados tem uma indicação específica. Se o meu uso maior, quase totalitário, é para fotos oclusais, o ideal é que os 2 lados sejam para fotos oclusais. Então, esse IBM5, ele apresenta os 2 lados oclusais e ele fala que um lado é para adulto e outro lado é para infantil. Esse infantil não é tão pequeno assim, então eu digo que em determinados casos, pacientes com a cavidade oral menor, esse espelho também essa porção de espelho também vai servir para pacientes adultos. Então, o indicado seria o IBM5, é o espelho de eleição.
Nós temos basicamente na literatura dois tipos de espelho. O espelho de vidro ou de cristal, que recebe um recobrimento metálico, e o espelho de metal. A literatura nos mostra que o espelho de vidro com uma cobertura metálica é o melhor, né? Ele tem o maior índice de reflectância, mas desde que essa cobertura metálica seja feita com cromo, ródio ou titânio. E no Brasil nós não temos o espelho de vidro de cristal com essa cobertura. A maioria dos nossos espelhos apresentam uma cobertura metálica de aço inox, que vai ter um índice de reflectância menor. Então, o que nós vamos ter para apresentar melhor resultado são os espelhos metálicos, né, que são altamente polidos e que estão disponíveis no mercado. Uma coisa interessante é que o espelho de vidro que apresenta uma superfície metálica, um banho metálico, essa superfície metálica ela é mais frágil, arranha mais facilmente. Isso não quer dizer que o espelho metálico que nós temos hoje aqui no mercado nacional, ele não seja um espelho que arranhe facilmente. Sim, ele arranha. E arranhar instrumento no consultório é coisa muito comum. Então eu tenho que tomar um cuidado extra, não posso deixar esse espelho após o uso dentro da cuba com outros instrumentais, porque ele vai acabar arranhando. Não posso passar bucha, então lavar em água corrente, utilizando um algodão, deixo secar naturalmente, evito secar com papel, porque uma vez arranhada essa superfície, esse dano ele é irreversível e acaba inutilizando o nosso espelho. Uma outra preocupação é a mesma preocupação que a gente tem com o espelho clínico, né? Seriam espelhos onde a superfície reflexiva está na superfície. Então a gente bota o dedo, não pode ter a formação de uma imagem dupla ou uma imagem fantasma, né, que são típicas de espelho que tem a superfície reflexiva na porção posterior. Então nós devemos dar preferência aos espelhos front surface, né, onde a superfície reflexiva está na sua parte frontal. Um teste muito fácil é colocando o dedo e vendo se não há formação de uma imagem dupla. Né? Os espelhos metálicos, por sua essência, são espelhos de reflexão frontal. Então, o que eu indico seriam os espelhos metálicos, né, onde eu tenho os dois lados para usar o IBM 05, e a Indusbel é uma das empresas que tem esse espelho bastante satisfatório no mercado. No terceiro grupo, nós temos os contrastes. Contrastes eu já havia comentado, que são dispositivos que vão isolar uma arcada ou um segmento do restante da cavidade oral. Então, nós temos dois tipos. Nós temos uns que são metálicos, pintados de preto. Então, na Indusbel, nós temos aí o IBM4 e o IBM5. Com relação ao número, segue o mesmo princípio dos espelhos. O IBM5 é o que tem os dois lados oclusais, né? O IBM4 tem um lado oclusal e outro lateral. Fotografias com contraste, onde eu vou pegar um M-arco, é muito difícil de ser feito, é uma exceção. Então eu indico o IBM5, né? Mas ele não é o padrão ouro. Esse fato de ser metálico, ele pode causar uma reflexão dos dentes se estiver muito próximo aos dentes na hora da tomada fotográfica, ou na hora da fotografia esse espelho aparece com muitos pontos, muitas imperfeições que vão necessitar de uma pós-edição para poder melhorar isso aí. O padrão ouro nos contrastes é o conjunto da Flex Palette, produzido pela Suíça Smile Line e que no Brasil é comercializado pela Labor Dental. Nada mais é do que uma folha de cobre, e essa folha de cobre ela é maleável, permite que eu modifique a forma para melhor se adequar à cavidade do meu paciente, e é recoberto por um silicone cirúrgico não alergênico. Então é o padrão ouro, a gente praticamente não tem problema de reflexão, diminui muito a pós-produção, então são contrastes excelentes os produzidos pela Smile Line Flex Palette. Muito bem. E com relação a lentes, né? Eu mostrei para vocês no filme, quem
não assistiu, volte no módulo onde a gente mostra a questão dos fundamentos da fotografia. No último episódio, a gente mostra lá como funciona o aplicativo Câmera Mais 2 e eu mostro uma foto utilizando uma lente macro 100. Então, essas lentes são lentes vendidas avulsa no mercado, elas se encaixam na objetiva através de um clipe e elas prometem uma magnificação da imagem muito grande, né? Então, vai me dar um resultado muito mais detalhado da minha imagem, eu consigo ter uma imagem com uma aproximação muito maior. Então é interessante que, por exemplo, um smartphone que tenha 3 objetivas, tenha 3 lentes, e em cada lente essa objetivo vai me dar um grau de magnificação diferente. Então vai permitir que eu consiga me adequar ao resultado que eu estou querendo. Essa lente ela é regulável com relação à altura, então isso foi feito justamente pensando na altura da lente que eu desejo usar no meu smartphone. Uma lente de qualidade é a lente fornecida pela Apexel de 100mm HD macro. É uma lente muito boa e também vai estar disponível lá no nosso guia de compra. Então, com relação aos acessórios, nós fechamos aqui a abordagem e vamos abordar no próximo módulo os sistemas de iluminação. Um grande abraço, espero vocês no próximo módulo.